Olá, me chamo Brislene Gomes da Silva e eu vou apresentar para vocês o artigo Análise de Riscos Competitivos aplicada a acidentes no trabalho, o caso do setor elétrico paraibano, que eu realizei juntamente com o professor Dr. Luiz Carlos Santos Júnior. Nós somos da Universidade Federal da Paraíba. Iniciaremos agora falando um pouco sobre o contexto e o problema. No contexto, no âmbito do setor elétrico, existem vários riscos associados aos acidentes de trabalho. Dentre eles estão o risco de morte, as mutilações e a incapacidade física e psiquiátrica, que são características imersas em periculosidade, insalubridade e penosidade. O problema é que, dado o contexto de acidentes no trabalho e se considerando a importância de identificar e mapear os riscos para os fins de segurança no trabalho, questiona-se quais os eventos apresentam maiores riscos de acidente no setor elétrico e quais são os fatores que o determinam. O objetivo é que, a partir dos dados vinculados entre 2015 a 2018 a uma empresa do setor elétrico na Paraíba, objetiva-se, de modo geral, a analisar o risco de acidente no trabalho da companhia em questão, por meio de modelos de sobrevivência, na ausência e na presença de riscos competitivos, considerando o efeito das covariáveis. A justificativa é mapear os riscos de acidentes no trabalho que podem auxiliar a empresa investigada a prevenir e reduzir o número de acidentes no trabalho. No referencial teórico, temos os riscos relativos às construções e instalações elétricas, que, considerando os dados da figura 1, o número de mortes decorrentes de acidentes de trabalho com funcionários próprios é consideravelmente menor que aqueles decorrentes de acidentes de trabalho de funcionários terceirizados, o que pode indicar que as empresas utilizam os seus próprios funcionários, elas investem mais na segurança. Assim, essas e outras hipóteses podem ser e devem ser investigadas para que haja uma adequada mensuração e administração dos riscos relativos ao setor. O risco ele pode ser compreendido como a dimensão da exposição ao acaso que advém das incertezas, como uma estimativa de grau de incerteza com relação a possíveis resultados futuros. Na revisão da literatura, nós temos a Almeida 2004, que analisa a gestão cognitiva do trabalho. Temos Saurim Ribeiro, que avalia como a segurança no trabalho é percebida pelos principais intervenientes na sua gestão em um canteiro de obras. Batista Santana Ferreira, 2019, que identifica sistemas de informações que dispõem de dados de acidentes de trabalho fatais no Brasil, né? Brasil 2006 notifica os acidentes de trabalho. Costela 1999 apresenta um levantamento da incidência de acidentes do trabalho e doenças profissionais na atividade de construção civil do Rio Grande do Sul. Martinez Latorre, 2008, apresenta um levantamento de incidência de perfis dos trabalhadores do setor elétrico e verifica o nível de exposição ao risco. Na metodologia, temos o tipo de pesquisa Universo Coleta e Software, que ela é uma pesquisa quantitativa, descritiva e longitudinal, um estudo de caso, por ser uma empresa anônima, e os dados secundários e diários disponibilizados pela empresa são relativos a 2.860 colaboradores contratados na data do recolhimento dos dados, e a análise foi realizada em um ambiente R. As variáveis utilizadas foram 11 informações: o número de colaboradores, a data do acidente, a data da admissão, a data de nascimento, que é a idade, a data do afastamento, a matrícula, a função, o tipo de acidente, o salário e o sexo, a função e a tipologia. A variável resposta, ela corresponde ao tempo até a ocorrência dos acidentes de trabalho no setor elétrico. Evento de interesse ou falha é a ocorrência de acidente no trabalho junto ao trabalhador e no tempo T. A censura, os casos que, ao término do período de acompanhamento, não tinham falhado. A variável resposta, o tempo até a ocorrência de acidente de trabalho. Na análise de sobrevida, existem várias funções associadas à variável resposta T. Dentre elas estão a função de densidade de probabilidade, a função de distribuição acumulada, a função de risco, a função de risco acumulado, que são apresentadas no quadro 1. A figura 4, ela exibe graficamente informações em dias relativas à tendência central e à dispersão do tempo até a ocorrência do acidente, chamado falha.
percebe-se que o referido tempo se concentra à esquerda, ou seja, os funcionários observados, em sua maioria, acidentam-se em até 1.000 dias a partir da data de admissão. Os gráficos da figura 5 comparam os tempos até a ocorrência de acidente entre os subníveis de três covariáveis: sexo, ocorrência de afastamento e tipo de acidente. É possível verificar na figura 5 que a mediana e o desvio padrão pouco se diferem entre homens e mulheres, a despeito da maior quantidade do sexo masculino, que predomina na função de eletricista. Demonstra também que o tempo até a ocorrência do acidente pouco se difere entre os subníveis, típico e trajeto, respostas com maiores frequências registradas. O achatamento de incidentes decorre de sua pouca frequência, enquanto que a resposta que apresentou maior variabilidade é sem acidente, ou seja, o tempo sem ocorrência de acidente, que é chamado de censura. Na análise de sobrevivência na ausência de risco competitivo, inicialmente apresenta-se as estimativas da função de sobrevivência, conforme indicado pelo estimador não paramétrico de Kaplan-Meier. Na figura 6, o risco de acidente é maior para o sexo masculino e não parece diferir quanto ao afastamento, à ocorrência de acidente. E o risco da ocorrência de acidentes é maior para o grupo de incidentes do que para a modalidade típico e trajeto. Observe que esses resultados eles foram testados pelo teste Log-Rank, cujos valores P são menores que 5%. Em seguida, apresentam-se os gráficos referentes ao ajuste semiparamétrico de Cox. Deste modo, apresentam-se os três modelos ajustados, e o melhor modelo foi o Cox 2, que ajustou bem a variável resposta tempo até a ocorrência de acidentes. A análise de sobrevivência na presença de risco competitivo, a fim de analisar o efeito de três covariáveis, que é o sexo, tipo de acidente e afastamento, sobre os referidos riscos, apresentam as tabelas 2, 3 e 4. Na visualização da tabela 2, como todos os valores P são maiores que 5%, não há diferença de risco de acidentes por sexo. Na visualização da tabela 3, trajeto apresenta menor risco do que acidente por queda que incidente. Típico e trajeto apresentam maiores riscos de acidentes por outras causas que incidente. Na visualização da tabela 4, afastar-se apresenta maior risco de acidentes por ataque de animal que não afastar-se. Conclui-se que o tipo de acidente no ambiente de riscos competitivos, a variável que melhor explica o tempo até a ocorrência de acidente para cada causa específica é o tipo de acidente. Dentre as limitações e sugestões, seria interessante fazer a análise considerando uma amostra maior e se utilizando do modelo de longa duração. Por fim, espera-se que a presente pesquisa tenha contribuído para o aprimoramento dos estudos relacionados aos riscos de acidentes no trabalho, dado a sua escassez e importância no âmbito em bem-estar e gestão de risco. Obrigada.